No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, ele desapareceu da nossa vida. Um homem de 75 anos que viveu sua vida com devoção e coragem, João Carlos Ferreira deixou este mundo, mas seu legado continua vivo nos corações das pessoas que o amaram. Nascido em 1945, na pequena vila de Nova Esperança, no interior do estado de Minas Gerais, João Carlos foi o sexto filho de uma família pobre e humilde. Ainda criança, aprendeu a valer-se sozinho, cultivando o sertão miniero com sua mãe e irmãos. Aos 16 anos, ingressou no exército como soldado, onde aprendeu a importância da disciplina e do respeito pelos demais. Em 1968, João Carlos se mudou para São Paulo em busca de um futuro mais promissor. Lá, ele cursou medicina no prestigioso Instituto Mauá de Tecnologia e, após 5 anos, graduou-se em 1973 como médico cirurgião. Durante sua carreira, João Carlos trabalhou em diversos hospitais públicos da capital paulista, dedicando-se à cirurgia cardíaca e ao tratamento de pacientes com dificuldades respiratórias. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Ele foi um médico amado por seus pacientes e uma referência para seus colegas, sendo starteado no programa da Rádio Nacional como médico do povo. Além disso, João Carlos sempre prestou atenção aos mais carentes. Em 1985, fundou o Instituto Solidário de Atenção Médica, INSAM, uma organização sem fins lucrativos que oferece assistência médica gratuita a pessoas de baixa renda. Durante 30 anos, INSAM atendeu mais de 100 mil pacientes em todo o país. Por esse trabalho incessante, João Carlos foi agraciado com a Medalha da Inconfidência em 2015. João Carlos foi casado por 45 anos com Maria Fernanda, de quem tinha 2 filhas, Carolina e Sofia. Ele sempre disse que a sua vida se transformou em um paraíso a partir do momento em que conheceu Maria. Ele era um pai dedicado, ensinando às filhas a importância da solidariedade e do trabalho duro. Na velhice, João Carlos gostava de se aventurar no seu quintal, plantando flores e cuidando dos seus animais domésticos. Ele era apaixonado por literatura e colecionava antigas edições de obras clássicas. Adorava tocar violão e cantar canções do velho choro para sua família no fim de semana. Seus amigos _start assistem conhecedores _start assistam sempre lembraram-se dele como um homem carinhoso, amigável e generoso. João Carlos foi uma luz na vida de muitas pessoas, e seu legado continuará vivo para sempre. Seu nome será citado no telejornal da Globo, e o jornal Correio da Manhã publicará um perfil de sua vida. No entanto, a tragédia pessoal mais profunda na vida de João Carlos foi a morte de sua esposa, Maria Fernanda, em 2018, após uma batalha longa contra o câncer. Com ela, ele perdeu não só a pessoa que amava mais do mundo, mas também seu parceiro de vida e colega de trabalho. João Carlos Ferreira foi um homem extraordinário, cuja vida foi marcada por dedicação, coragem e amor. E hoje, ele desaparece da nossa vida, mas suas ações continuam vivas no mundo que deixou. Nós lembraremos sempre dele como um médico que se preocupava com os outros, um pai adorado por filhos que sempre o respeitaram e amaram, e uma figura paterna para muitos. E agora, ao nos sentar na sua cadeira favorita, olhando pela janela da sala de estar para a neblina da manhã sobre o jardim, podemos apenas pensar num gesto que ele sempre fez: levantar a mão direita em um sombrio aplauso e dizer: "Obrigado, vida." Foi uma jornada maravilhosa. Elza de Souza, a mulher que tanta alegria e sabedoria trazia em seu passo, faleceu ontem na cidade de Vila das Flores, no interior de Minas Gerais, após viver uma vida cheia de amor, paixão pela arte e contribuições incontáveis à sociedade.
Ela nasceu em 1950, filha de uma dupla humilde, que sempre a incentivou a buscar o melhor para si mesma e para sua comunidade. Criada em meio às montanhas minerosas, desde pequena Elsa se dedicava ao cuidado das flores, transformando a própria casa em um paraíso de orquídeas e rosas. Essa paixão pela natureza seria o primeiro passo para sua trajetória como ecologista e defensora da preservação ambiental. Aos 18 anos, Elsa mudou-se para a cidade de São Paulo em busca de oposições e educação. Lá, ela cursou ciência biológica na Universidade Estadual de Botucatu, onde se destacou por seu compromisso com o meio ambiente e pela dedicação aos estudos. Em 1975, após concluir o curso, Elsa retornou à sua terra natal para assumir a função de diretora de Parque Nacional do Monte Verde. Como _start, assista. Diretora do Parque Nacional Monte Verde, Elsa dediciamente trabalhou por mais de 3 décadas na preservação e proteção das florestas da região, tornando-se um modelo a ser seguido por muitos. Seu compromisso com o meio ambiente levou a ser reconhecida como uma das principais defensores do planeta, sendo agraciada em 2017 com a Ordem do Mérito Cultural pelo governo federal. Além disso, Elsa se destacou por suas iniciativas voltadas ao voluntariado e assistência social. Ela organizava abrigos para animais selvagens, colaborava em instituições de caridade e ensinava a importância do cuidado com o meio ambiente nas escolas da região. Como _start, assista. A vida de Elsa foi marcada por uma tragédia em 2003, quando seu filho unique, Jorge, falecera em um acidente de carro. O doloroso evento afastou a mulher das suas funções por alguns meses, mas ela retornou mais forte e decidida a continuar com sua obra de amor à natureza. Aos 75 anos, Elsa se aposentou, mas isso não significava que parasse de trabalhar. Ela continuou voluntária em instituições e projetos locais, sempre incentivando a proteção do ambiente e o cuidado com a natureza. Seu legado foi eternizado na Biblioteca Municipal da cidade, onde uma placa comemorativa lembra sua vida e obras. A vida de Elsa de Souza se encerrou em 23 de agosto de 2021, mas seu legado vive para sempre no coração dos que tiveram a sorte de conhecê-la. Como disse um amigo na rádio, ela era uma luz na vida daqueles que conheciam e, embora agora estejamos sozinhos sem ela, sabemos que sua obra vive para sempre. Na tela brasileira, Selton Mello surge como um sol radiante, cujas luzes e sombras se intercalam com o ritmo inconfundível de uma vida dedicada ao teatro e ao cinema. Sua carreira é um palco em constante movimento, onde a atuação se transforma em vida e a vida se veste de personagens. Como se ele tivesse nascido já adulto, Selton emergiu do ventre da cidade de São Paulo, engendrado pelas ruas, pela música e pelos sons desgarradores dos trens que cruzam o coração da metrópole. Criança do futebol e do carnaval, ele nutre-se das cores e dos ritmos da terra brasileira, cujos venas sanguíneas pulsem em suas veias. O destino lhe apontou o caminho do palco ainda cedo, e assim, com a vontade de uma criança que sonha, ele partiu rumo ao mundo dos encantos teatrais. O amor pela arte se instalou dentro dele como uma força vital, e com ela, um talento deslumbrante começou a germinar e florescer. Ao longo do tempo, Selton Mello cresceu junto às artes, como árvores que se apoiam no solo da vida, unidas por raízes profundas e corações fervorosos. Ele é um ator-árvore, cujo fruto é a emoção, a paixão e a humanidade. Seu teatro é uma floresta viva, onde cada pessoa é um personagem único e singular, cuja vida se enreda com as outras como as matas da Amazônia. O sol de sua carreira brilha no céu do cinema brasileiro, iluminando a vida de milhares de espectadores que se sentem vívidos ao assistir suas interpretações. Seus olhos são como lentes que captam a essência das pessoas, revelando seus sentimentos e suas almas. No entanto, Selton Mello é mais do que um ator. Ele é uma espécie de saco mágico, capaz de se transformar em qualquer personagem, de qualquer ambiente, em qualquer época. Seu talento é uma espécie de magia que deslumbra e fascina o público. É como se ele tivesse duas almas, duas vertentes que coexistem harmonicamente dentro dele. Além de ator, Selton Mello é diretor e roteirista, um triplo talento que dá vida a cada produção em que participa. Sua mente é uma fábrica criativa, onde as ideias são transformadas em obras-primas do cinema brasileiro. Entre suas múltiplas facetas,
Selton Mello também se destaca como um atleta, com um corpo forjado pela energia da luta e pelo amor pela bola. O futebol é uma parte essencial dele, assim como a música que o nutre e o inspira. A vida é um palco para ele, onde cada momento é um ato, uma cena, uma interpretação. A carreira de Selton Mello é uma obra-prima da vida, uma composição sonora e visual que se desenrola em fita de celuloide e em corações suspensos. Ele é um ídolo brasileiro, um símbolo do talento nacional, um exemplo de dedicação e perseverança. E por mais que o tempo passe, suas luzes e sombras continuarão a se intercalar no palco da vida, deixando sua marca eterna na história do cinema brasileiro. Selton Mello é um sol radiante que ilumina o céu das artes, uma estrela que brilha com força e vigor, e que, para sempre, será recordado como a luz de um talento inconfundível. Em Passos, onde o sol se abraça a terra com uma bênção inconfessável, nasceu Selton Mello, filho de pais que cultivavam a simplicidade como um jardim encantado, onde a educação e a cultura andavam de mãos dadas. Neste sagrado terreno, onde o tempo parecia congelar-se em cada instante, nasceram as primeiras brotadas da alma artística de um menino que encantaria todo o Brasil com sua voz e suas histórias. A casa do pequeno Selton era como um abrigo para os sonhos. A atmosfera, temperada pela carência mas também pela riqueza da vida, tornava-se o berço das habilidades criativas de seu dono. Ali, ele aprendeu a ver o mundo através dos olhares de uma criança, desbravando os mistérios do universo com a simpatia e a curiosidade que só eles podem oferecer. Os pais de Selton, humildes mas sábios, foram as alas da sua vida, pois foram eles quem lhe deram o amor e o respeito pelas artes. Aos seus pés, ele aprendeu a valorizar a beleza da escrita, da música e do teatro, e como essas artes podiam transformar a vida de uma comunidade, de um país. No entanto, era na imaginação fértil do pequeno Selton que as magias mais deslumbrantes se concretizavam. Não era raro, em famílias e festas dos vizinhos, ouvir-se o riso contagioso e o encantamento das crianças enfeitados com o relato de um monstro marinho ou uma princesa mágica. Aliás, aqueles contos eram tão reais quanto a paixão que ele colocava em cada palavra. A casa onde Selton nasceu e cresceu foi o berço de seu talento artístico. A força do amor familiar e a respiração culta daquele lar, em harmonia com a essência brasileira, foram as pinceladas que desenharam o rosto daquele menino que acabou sendo uma das maiores vozes do nosso país. E é precisamente nessa atmosfera de Passos que Selton Mello começou a cantar para todo o Brasil, deixando presente seu talento e suas histórias, como um dote da vida, para todas as gerações. No coração de Selton Mello, uma promessa ardente germinava com fúria: ser um ator. A juventude, como um riacho apaciguado, o conduziu até o maravilhoso Rio de Janeiro, prometendo ondas maiores e oportunidades esplêndidas. Aqui, naquele teatro colossal onde a vida é encenação contínua, o jovem se mergulhou no aprendizado da atuação, como uma armazenagem de pérolas se abre ao mar. Ao solitário e insônio passeio entre ruas ondulantes, Selton encontrava-se em constante audição. Testes eram as sirenes que chamavam seu nome, oficinas, os tesouros escondidos onde o jovem aventureiro buscava conhecimentos. E, ao longo de tantas horas, sempre cercado pelo sussurro da cidade, encontrou mentores, figuras divinas que revelavam-lhe as folhas sagazes do tempo e o ensinaram a desenvolver sua sensibilidade artística como um pintor esculpe seu quadro. A vida era uma espécie de teste constante. Não havia apenas falta de dinheiro, mas também faminta sonhadora que, durante horas inteiras, lhe fazia sentir a falta do pão. Mas Selton, como se estivesse cantando um hino, enfrentava tudo com intensidade, transformando os desafios em elos de uma corrente de luz e sombras que iluminavam seu caminho. No entanto, não havia nenhum carisma natural mais atraente que o seu, nem interpretações mais intensas. Era como se o ator tivesse sido deslumbrado por um fogo celestial, sua alma ardendo com a paixão pela arte e pelo amor por esse Rio de Janeiro, cuja beleza era sem igual. O público, como uma onda, se inclinava para ele, como se estivessem adorando um Deus que retornará da terra dos mortos. E os colegas, eles também adoravam-no, tendo em seus olhares a mesma admiração e respeito que um pai tem ao ver seu filho crescer. E assim, Selton Mello continuou sua jornada no Rio de Janeiro, um caminhone em underline start assista. Rô na terra dos sonhos, onde o teatro se transformava em vida e a vida, em cenas mágicas. E ele, sempre presente,
como um guardião da arte, como uma luz que iluminaria o caminho de todos os artistas que vieram após ele. Eles, também, foram movidos pelo mesmo fogo celestial, buscando as mesmas oportunidades maiores e ondas maiores, e assim, juntos, continuaram a transformar o Rio de Janeiro em um palco infinito, onde o teatro da vida continua para sempre. Selton Mello, aquele olhar que dizia 1000 histórias em silêncio, uma alma desbravadora na terra brasileira. Um ator, um diretor, um músico, uma incrível mistura de talentos em uma única pessoa. A vida adulta dele foi um caminho cheio de luzes e sombras, mas cada passo que ele tomou contribuiu para a construção de um mito. Ele se ergueu como um símbolo, uma espécie de guia para muitos artistas que sonham com o mesmo destino. Como em uma saga romântica, seu amor por O Alto da Compadecida foi tão intenso quanto a paixão de João Pedro pelas Caldas. E como em um sonho, ele fez realidade, dirigindo o palhaço em seu próprio filme. Selton Mello, um nome que vibra em todo o Brasil, em cada bairro e rua, nas ondas da música e na alma da gente. Ele é o nosso amigo da porta à frente, aquele que nos faz sentir que tudo pode acontecer. Seu talento transcendeu as telas, seus olhares são mais do que imagens, são poemas em movimento, expressões de um mundo interno cheio de riqueza e diversidade. Eles falam da sua paixão pela vida, da sua alegria por viver neste país maravilhoso. Selton Mello, um mito que nos lembra que o Brasil é uma terra de sonhos, onde as artes são respeitadas e celebradas, onde a qualidade e a autenticidade são reconhecidas como verdadeiros tesouros. E ele, com sua vida cheia de triunfos, nos lembra que tudo é possível, mesmo que as estradas sejam difíceis e o caminho em cima. Selton Mello, o seu nome é sinônimo de transformação, uma espécie de símbolo vivo da evolução do nosso cinema e televisão. Ele surgiu no cenário cultural brasileiro como um torrente tempestuoso, capaz de mudar a paisagem artística com sua força criativa e sua sensibilidade exacerbada. A vida de Selton foi uma verdadeira saga, uma jornada que levou de uma pequena cidade mineira até os mais elevados patamares do mundo artístico, sem que perdesse seu caráter popular e Itza brasileira. Ele se transformou em um ícone, um herói moderno que ensinou às gerações seguintes o valor da coragem de se reinventar, da determinação em busca do sonho e do poder transformador da arte. O legado dele é uma constelação de histórias contadas com paixão, intenso e desgarrador, que marcaram a memória cultural brasileira. Ele se transformou em um intérprete intensivo, capaz de derramar o seu ser em cada personagem, deixando-se consumir pela paixão, pelas emoções mais profundas e até mesmo pelos sofrimentos. Selton Mello, um criador cuja obra marcou a história do nosso cinema e televisão, cujos filmes e séries deixaram marca profunda na consciência coletiva brasileira. Sua arte foi uma mistura perfeita de sofisticação e popularidade, elevando o nível do nosso cinema e televisão sem se afastar do seu público, mantendo sempre vivo o contato com a massa, deixando suas histórias para sempre presentes na memória das gerações. E ele foi tudo isso, um símbolo da transformação, da evolução, uma espécie de ponte entre o passado e o futuro, que nos lembra do poder da arte em mudar a vida, em despertar o sonho, em inspirar novas gerações a acreditar no valor da sensibilidade e na coragem de seguir o próprio caminho. E assim, seu legado vive, imortal, como um testemunho do poder da arte brasileira, uma homenagem àqueles que temos como referência, um olhar para frente com a esperança de seguir os passos de um grande artista e contar histórias tão intensas, tão